Você está ouvindo Futuro Azul. Olá! Algumas regiões de Santa Catarina já vivem uma estiagem preocupante, e esta é uma constante em maior ou menor grau de intensidade, especialmente nesse período do ano. Por isso, o podcast Futuro Azul do Grupo Atlantis recebe dois convidados, o engenheiro agrônomo José Cirilo Calegaro e o diretor de concessões e expansão do Grupo Atlantis, Tiago Eng, que é engenheiro civil formado pela Unisul. Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e vou conversar primeiramente com José Cirilo Calegaro, que é formado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e especializado em engenharia da irrigação pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Fez ainda mestrado em irrigação e drenagem na Universidade Estadual Paulista e desde 1986 trabalha na Ipagre com irrigação, drenagem e armazenamento de água para a criação de peixe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Calegaro. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, boa tarde aos ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade de poder explicar um pouco o que é o meu trabalho, o que eu faço aqui em termos de, vamos dizer, em termos de amenizar secas aqui na região de Tubarão. Como eu falei, Santa Catarina já está passando por um período de estiagem, principalmente no oeste, Planalto Sul. Já existe, Calegaro, algum alerta em outras regiões? Como é que está a situação em termos do estado? Certo, Cláudio, nós temos um momento, uma seca no oeste do estado, e nós temos que falar que é uma seca assim que é uma seca de época, nessa época do ano. Normalmente nós temos um baixo índice pluviométrico e aliado, vamos dizer, uma agricultura tecnificada que exige cada vez mais água. E aqui na região nós temos implementado projetos de irrigação e armazenamento de água para irrigação. Então, esse armazenamento prevendo essa falta de chuva, né? Então, como o fator climático, nós não conseguimos mexer nele, então nós podemos prevenir as secas armazenando água, planejando, vamos dizer, a propriedade, o que ela vai precisar de água e guardando essa água para a época de escassez. Nós tivemos aqui recentemente no Rio Tubarão, não uma falta de água, mas salinização de água. Então, para isso aí, nós também recomendamos que fosse armazenado água para nós não enfrentar mais esse problema. Tá ótimo. A gente vai desenvolver até um pouco mais esse assunto um pouco mais para frente, mas antes disso, quero lembrar assim, que a gente estava antes batendo um papo aqui antes da entrevista e falando sobre um tema que é a dinâmica da água. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é isso, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast. Então, Cláudio, na verdade é o seguinte, a dinâmica da água é o nosso ciclo hidrológico. Então, a água, ela sempre procura o estado de menor energia. E, então, quando essa água tem uma determinada altura, que ela está em determinado ponto, ela vai escoar para um ponto mais baixo. Então, ela vai sempre para o sentido de caminhar para o sentido de menor energia. E o Sol coloca energia nessa água. Então, essa água ela evapora, vai para o espaço, aquela coisa toda aí, até formar as gotículas de chuva. Vamos dizer, ela adquiriu energia de novo e ela veio para o solo. E essa energia é a capacidade da água se mover, ou seja, a capacidade dela realizar trabalho. E essa água que está contida no sistema, ela vai e volta, certo? Só que nós temos uma distribuição muito irregular. Então, nós tivemos agora, recentemente, no mês de maio, início de junho, tivemos uma precipitação um pouco mais intensa aqui na região. Mas se nós olhar para trás, nós tivemos, na verdade, um ano de chuva pouco efetiva. O que é uma chuva efetiva? Uma chuva efetiva é aquela capaz de realizar um determinado, vamos dizer, trabalho, certo? Vamos dizer que eu quero que a chuva chegue no lençol freático. Eu tenho um lençol freático com uma profundidade de 30 centímetros no solo. Vamos dizer, o lençol freático está essa profundidade. Então, o que significa 1 milímetro de chuva? Significa uma chuva capaz de atingir 1 milímetro de chuva, ou seja, 1 litro de água por metro quadrado atinge a profundidade de 1 centímetro. Então, para que esta chuva atingisse o lençol freático a 30 centímetros de profundidade, eu teria que ter uma chuva de 30 centímetros. Então, o que aconteceu nesse ano inteiro? Nós tivemos chuvas pouco efetivas no estado. Então, são chuvas que não alimentam o lençol freático.
Essa aí é uma das razões também que nós temos os períodos de seca prolongado, e nesses períodos de seca prolongado aconteça um desabastecimento de água, porque o lençol freático não consegue fornecer toda aquela água necessária. Certo. Então, esse é o conceito de chuva efetiva e chuva não efetiva. Chuva efetiva é aquela capaz de realizar atingir aquela profundidade, no caso do lençol freático, que interessa para abastecer esse lençol. E se ela não tiver, por exemplo, se eu tiver uma chuva de 5 milímetros, ou seja, 5 litros de água por metro quadrado, isso é muito pouco em termos de água. Porque se pegar um dia de verão, nós olhando a evapotranspiração, ela é num dia 8, 10, 12 milímetros, ou seja, ela evapora 8, 10, 12 litros de água por metro quadrado. E uma chuva de 5 milímetros, você vê, ela não repõe metade da evapotranspiração de um dia desses. O que é evapotranspiração? É a evaporação do solo e a transpiração da planta. Quais são os principais fatores que levam a uma estiagem, Calegari? Na verdade, os fatores que nós temos, vamos dizer, um deles que nós podemos relacionar, quando se armazena água, a melhor água armazenada é no solo. Então, por exemplo, eu tenho um solo não preparado, um solo que não vai receber essa água que vem do espaço, certo? Que precipita. Então, seria, vamos dizer, um solo pobre em matéria orgânica, baixa capacidade de infiltração. Então, esse aí é um dos fatores que pode levar à seca. E a distribuição da chuva, na verdade, é um evento randômico, ou seja, ele é um evento ao acaso, né? Uhum. Então, nós vamos ter épocas que vai ter estiagem e temos épocas que vai chover bastante. Então, nós temos uma má distribuição de chuvas. Há anos atrás, quando falávamos em irrigação, aqui no sul do Brasil, o pessoal do Nordeste dizia assim, vocês não precisam água, vocês não precisam irrigação. Vocês têm em torno de 1.500 milímetros de chuva por ano. E a evapotranspiração é em torno de 900, mas acontece que nós temos uma má distribuição. Então, às vezes, nós passamos com chuva não efetiva, às vezes 2 meses, 1 mês e pouco, sem uma chuva, vamos dizer, uma precipitação efetiva. Então, o que acontece? Nós precisamos ter irrigação, né? Então, na verdade, a irrigação ela é necessária para nós. É aquela coisa, nem todos os anos nós vamos precisar, mas seria uma garantia, seria um seguro para a nossa lavoura e o armazenamento de água seria um seguro para a dessedentação dos animais. E questões como por exemplo, desmatamento, coisas assim, elas interferem diretamente nessa questão das chuvas? Como é que é essa relação entre as questões ambientais e essas precipitações de chuva? Na verdade, o estado de Santa Catarina ele é um estado que ainda é bastante verde. Então, se nós olhar, né, em relação a anos atrás, o estado tem uma cobertura vegetal maior, certo? E, na verdade, a árvore, a vegetação, eles fazem, através da transpiração, né? Eu falo evapotranspiração, evaporação mais transpiração. Através da transpiração, essa água ela é levada para as nuvens, vamos dizer assim, e lá em cima vai precipitar, né? Então, é o ciclo hidrológico se manifestando, né? Então, na verdade, vamos colocar assim, o desmatamento para nós ele não é tão prejudicial, porque nós temos mais verde hoje do que tínhamos anos atrás. O que faz o verde? O verde, na verdade, ele é a cobertura do solo, ele é reciclagem, ele traz a água, ele bota essa água no sistema e também ele traz nutrientes. Então, vamos dizer, quando cai aquela folha, quando caem os galhos de uma vegetação, ela vai fornecer matéria orgânica e a matéria orgânica, ela colabora em manter a umidade do solo também. Certo. Ela é muito benéfica. Então, voltando então à questão do armazenamento de água, então fala um pouquinho mais para a gente sobre a importância disso, né? E até assim, alguns resultados que você já tem tido positivos em relação a essa questão do armazenamento de água. Sim, o armazenamento de água é muito importante, né? Vamos dizer, ele é uma questão estratégica. Eu acredito que nós deveríamos ter água armazenada, a propriedade planejada para armazenar água. Nós acostumamos a pegar muita coisa da natureza, certo? E nem sempre a natureza é capaz de repor aquilo que precisamos. Então, o armazenamento, né, nós deveríamos ter na propriedade uma reserva estratégica de água. Não fazer, como muitos dizem assim, fazer um uso múltiplo.
irrigação e criação de peixe. Aí vai chegar o momento que você vai ter que optar entre o peixe ou a irrigação, certo? Então, talvez cultivar peixe nessas áreas, uma densidade muito baixa, mas não olhando para o peixe, e olhando sim para o uso dessa água na propriedade. E quanto a resultados, nós temos resultados assim, muito bons em termos de silagem irrigada, em termos de pastagem irrigada, onde eu saliento o curso de jovens agricultores aqui no nosso centro de treinamento, no Setúbal, aqui em Tubarão, esses jovens investindo em irrigação e com resultados fantásticos em pastagens. Bom, esse é o trabalho que a Epagre faz, né? Como é que é a integração com outras áreas ali dentro dessa empresa do Estado? Né? Tem a Epagre Ciran, como é que vocês integram o trabalho? Tem a questão da tecnologia, enfim, como é que funciona, né, para vocês conseguirem esse bom resultado? Na verdade, o Ciran, ele nos fornece dados, né? Então ele vai dizer para nós, vai chover, não vai chover, ele nos fornece dados climáticos, né? E o nosso trabalho é que assim, vamos dizer, baseado neles também, né? A gente sabe que vai haver estiagem, então é procurar levar para o produtor, já se for o caso, se ele for beneficiário, vamos dizer, ele ter o crédito. Aí fazemos o projeto de crédito, temos o Irrigar Santa Catarina, então é facilitado para o produtor, vamos dizer, a maneira dele adquirir esse equipamento. No meu caso aqui, em termos de equipe, eu faço o projeto. E esse projeto, o produtor, o que ele faz? Ele leva para o comerciante. E ele barganha preço, então ele chega lá, eu quero tal equipamento. Então ele vai num fornecedor, vai no outro, leva em alguns, né? Aqui na região tem 5, 6 fornecedores de material de irrigação. Ele vai lá e fornece esse material, o orçamento, e daí o fornecedor diz o preço que vai vender. Então nós conseguimos bons descontos nisso aí, né? Porque o produtor ele não compra, vamos dizer, um equipamento assim sem dizer o que ele precisa. E em termos de armazenamento de água, o que ele faz? Nós fazemos um projeto de engenharia e esse produtor ele barganha o preço das máquinas. Uma vez conseguido a máquina para a confecção do reservatório, nós vamos lá e marcamos a campo esse reservatório, locais onde corta, locais onde há terra. Então esse é o nosso trabalho, né? Nós somos um suporte, nós somos, vamos dizer assim, um facilitador, vamos dizer, entre a implantação do projeto e o comerciante e o produtor. Em termos de tecnologia, como é que nós estamos? Assim, o que tem de avanço importante tecnológico para se conseguir um resultado melhor nessa parte aí tanto de armazenamento como de irrigação, drenagem? Como é que está essa parte da tecnologia, Calegari? Na verdade, nós temos informações, né? Então, a água na agricultura ela tem que ser encarada como um fator de produção e não como combate à seca. Então, o produtor ele não deve irrigar só quando tiver seco. Então, na verdade, ele deve irrigar para produzir, né? Então, nós temos informações, né, que nos permitem dizer o momento certo de quanta água aplicar e quanto aplicar. Então, os avanços são nesse sentido, né? São programas, são softwares? O que é? Sim. E o que tem ali também? Nós temos hoje a informatização ali nos equipamentos e conseguimos comandar equipamentos à distância, né? O sinal do celular, tudo consegue irrigar, consegue ligar um conjunto todo. Certo que é uma tecnologia ainda muito cara. E nós temos aqui na região já equipamentos assim totalmente comandados pela internet, via celular, via rádio, né? Só que são muito caros ainda, então não aplicáveis, mas é o futuro, né? Certo. É o futuro. O produtor talvez estiver numa festa lá e dizer assim, ó, no meio da festa ele dizer, eu tenho que irrigar minha lavoura. Ele vai lá no celular e já dá o comando e a irrigação acontece, né? Então ele tem a quantidade de água a aplicar, o tempo de funcionamento, tudo, como é que vai funcionar, as válvulas selecionam onde vai irrigar, onde não vai irrigar. Está chegando, vamos dizer, o futuro aqui também na irrigação. Isso é muito rápido também, né? Esse momento da tecnologia.
A gente falou bastante aqui, evidentemente, que é o teu trabalho e a tua especialização na área rural, né, para as propriedades e para a produção. Mas, falando um pouquinho para o nosso público urbano, né, o que é, na tua visão, o que é possível ainda, o que pode ser feito, né, em termos de prevenção ou, né, de controle, inclusive, no uso da água, né, para se evitar, né, que os períodos, porque, como tu falou, né, a estiagem ela acontece, né, às vezes não tem como agir na estiagem em si, mas na prevenção e em se preparar para enfrentar a estiagem, né? Para um público mais urbano, o que você falaria, Calegaro? Eu falaria o seguinte, né, que há anos atrás nós já fizemos reuniões no estado de Santa Catarina e aonde tratávamos certos problemas de certas bacias justamente nesse período de consumo urbano, nesse período alto consumo urbano. Por exemplo, praias. Então, o que é dito? O pessoal sempre alega que o arrozeiro, ele pegava toda a água do manancial, do rio. Mas, na verdade, não acontece isso. O arrozeiro pega o quê? A água que está sobrando, e aquela água fica armazenada na lavoura de arroz. Então, na verdade, essa lavoura, ela é um reservatório de água também. Ô, Cláudio, então, o que nós sugerimos? Isso aqui nunca aconteceu a nível do Estado, que fossem criados reservatórios e esses reservatórios fosse armazenado água. Vamos dizer, áreas assim de 5, 10 hectares, talvez até mais, reservatórios com 3, 4 metros de profundidade, e esse reservatório ser bombeado água para dentro, que ele tivesse mais ou menos uma lâmina de mais 3, 4 metros de altura de água, para ser usado justamente na época de estiagem. Então, o que o pessoal fala quando armazena água? Construir uma barragem. É uma estrutura cara. E esses reservatórios, eles poderiam ser construídos com terra. Eu já falei isso aqui na bacia do Rio Tubarão, né? Com esse problema da água salgada, aí o pessoal diz assim, nós tínhamos que fazer um reservatório, não sei o quê, que serviria para esse reservatório para prevenir enchentes e para armazenar água para a população. Se ele for para prevenir enchente, ele não pode estar cheio da água, porque senão ele não vai segurar nada. Então, o que acontece? Nós criar aqui na zona plana, onde o solo é propício, armazenamento de água, for 5, 10 hectares, e como eu te falei, esse reservatório, ele ser escavado, essa terra construiria os diques desse reservatório e armazenaria uma quantidade de água acima. Então, isso aí nós sugerimos há anos atrás que fosse feito ali para Sarras, para aquela região. Não aconteceu, infelizmente, e chega no verão lá, falta água, né? Então, é aquele ciclo, né? Então, chega no verão, não tem água. E que nós não aprendemos a guardar água. Nós aprendemos a nos apropriar da natureza só. Falta planejamento na nossa cabeça para o ser humano e para ter essa reserva de água. Então, Calegaro, eu queria te agradecer a presença aqui no nosso podcast Futuro Azul e deixar aí esses minutos finais para tuas considerações aí, alguma coisa que a gente não tenha tratado ou que você quiser reforçar. Fica a palavra livre. Tá, então eu gostaria de agradecer o espaço também e lembrar, né, que sempre ali assim nessa questão da água nós temos que aprender a armazenar, nós temos que guardar, né? Nós vamos ter que fazer esse trabalho, né? Eu sei que ele é moroso, é um trabalho que às vezes a pessoa não quer gastar para fazer, o Estado não quer gastar para fazer, mas isso aí vai ter que acontecer, né? Então nós vamos ter que nos prevenir, né? Porque o ciclo da água, ele acontece e tem épocas que nós vamos ter estiagem, né? Então a prevenção, vamos dizer, guardar vai ser a melhor forma de nós combater esses períodos de veranicos, vamos dizer assim, que fica a estiagem. Ok, obrigado ao engenheiro agrônomo José Cirilo Calegaro, que é da EPAGRE e que participou hoje aqui do nosso podcast Futuro Azul. Bom, nós vamos complementar aqui o nosso bate-papo no podcast Futuro Azul com o Thiago Eng, que é diretor de concessões e expansão do Grupo Atlantis, que vai nos falar um pouco mais do ponto de vista
urbano, né, das cidades, como é importante as pessoas terem consciência, né, do bom uso da água. Então, Thiago, queria que nos falasse um pouquinho das principais dicas que a Atlantis costuma, inclusive, dar em seus materiais, né, para as pessoas, a respeito dessa questão. Olá, ouvintes do podcast Futuro Azul. Estou aqui hoje para complementar, então, esse tema tão importante e que, principalmente, o estado de Santa Catarina está vivenciando fortemente, né, que é a estiagem, que provoca, efetivamente, a limitação, né, da oferta de água bruta para que as concessionárias possam tratar e distribuir para a população, né? Então, tem uma parte importante aí, nossa, como cidadão, de economizar e fazer um uso consciente da água tratada que a gente recebe nas nossas casas, né? Como isso? Tem várias dicas, várias situações que a gente pode fazer para preservar esse consumo de água tratada, né? E, posteriormente, preservar os rios, as lagoas, os poços que são utilizados para captação da água bruta e tratamento e distribuição para a população, né? Que ações são essas? Bom, ações externas das nossas residências, a gente pode citar aí, né, lavação de carros, tentar minimizar isso ou não fazê-lo, né? E limpar calçada, molhar grama, né? Nós estamos aí no período entrando verão, né? Um período quente, onde a grama já cresce normalmente bastante, mesmo com pouca chuva. Não tem por que a gente estar molhando, né? Limpeza de telhados, enfim. Esses tipos de ações são situações que consomem bastante água e têm uma função não tão nobre, vamos dizer assim, né? Outro item que consome bastante água e a gente vê muito uso no verão, principalmente, temporada que a gente está entrando agora, são essas piscinas de plástico, né? Aí de 1.000, 2.000, hoje tem até de 5, 10 mil litros. E muitos usuários costumam, inclusive, trocar essa água a cada 2, 3 dias. Então, são 2 mil litros, 3 mil litros de água a cada 2, 3 dias. Simplesmente jogado fora mesmo, né? Jogado no ralo. E isso é bastante importante para a situação que a gente está passando hoje, né? Olhando para dentro de casa, vamos dizer assim, né? Um olhar mais interno, tem ações também importantes, como tomar banhos mais curtos, escovar os dentes sempre com a torneira fechada, né? Uma limpeza de casa usando balde, usando o mínimo de consumo de água possível, né? Então, são aí pequenas ações que, se tomadas por toda a população, com consciência, com consumo inteligente, a gente consegue minimizar esses efeitos da estiagem que a gente está vivendo, não só em 2020, mas essa situação vem aí, né, dos últimos anos, principalmente no nosso estado. Ô, Thiago, também em locais, por exemplo, onde são condomínios, né, onde tem condomínios, os síndicos também têm um papel importante no sentido de repente, colocar, né, uma orientação no condomínio. São ações que parecem pequenas, mas que na soma tem um efeito grande, não é mesmo? Sem dúvida, são locais onde muita gente mora, né, usando as áreas comuns, vamos dizer assim, né, e que tem um poder de conscientização bastante grande, né? Na explicação, numa reunião de condomínio, com folders, com material exposto ao longo da área comum do condomínio, que faz a gente pensar minimamente, né? Para que dentro do nosso apartamento, para que dentro da nossa casa a gente tenha esse consumo consciente e fora dela também, né? Que nas áreas comuns a gente também consiga ter essas atitudes de consumo consciente de água. Sem dúvida são fatores e pessoas importantes nesse trabalho. Porque o trabalho é uma coisa preventiva, né, Thiago? Porque para se evitar que se chegue a um ponto extremo, né, de ter um corte, uma dificuldade maior, tal.
essa questão que é importante as pessoas entenderem, né? Que elas ajudam na prevenção, né? Sem dúvida, já existem cidades nesse momento que estão sofrendo com isso, com rodízios no abastecimento de água. Então, um dia serve um bairro, no outro dia serve o outro. E se todo mundo se conscientizar e consumir com sabedoria, a gente consegue minimamente minimizar essa situação, né? E talvez não precisar passar por isso como alguns municípios estão precisando. Então, é uma situação que todos nós aqui, principalmente do Sul, né, falando aqui, os 3 estados do Sul, estamos muito no limite. Então, mesmo os municípios que não estão sofrendo com isso hoje podem vir a sofrer. Então, é importante que desde já a gente se conscientize, e se cuide e consuma com inteligência para efetivamente, como você falou, prevenir, né, a necessidade desse tipo de ação mais drástica, né? As empresas que fazem parte do Grupo Atlântico, que cuidam em vários municípios aí do abastecimento de água, essas empresas também têm um cuidado especial, né, com perdas, tem todo um trabalho que o grupo faz, né? Se puder dar uma resumidinha para a gente encerrar nesse trabalho aí de também da parte das empresas de também cuidar desse controle da água, né? Sem dúvida, perdas é uma situação bastante crítica aí já no país, né? Então, a média nacional bate em termos de 50% a 60% de desperdício de água nas redes, seja por falta de manutenção, por falta de cuidado, por perda comercial que a gente fala, então são os gastos, os desvios de água, né? E as empresas do grupo, as concessionárias do grupo, sempre têm um trabalho contínuo buscando minimizar essas perdas, né? Com pesquisa de vazamento, ou seja, aquele vazamento que não aflora para a rua, né, que não se enxerga. A gente tem mecanismos para pesquisar, para buscar esse tipo de vazamento e consertá-lo, minimizando essa perda de água na distribuição. Também foco nos desvios de água por furto, tem um trabalho constante também. Então, com certeza, é uma situação que é trabalhada constantemente nas concessões para minimizar essa situação, que também tem um peso considerável aí nessa condição que estamos vivendo hoje. Bom, então agradeço a participação do Thiago Eng aqui do Grupo Atlântico no nosso programa. E obrigado, Thiago, valeu. Se tiver alguma coisa para complementar, mas desde já eu te agradeço. Obrigado, estamos sempre à disposição nesse importante canal aí, falando sempre de saneamento. Obrigado a todos. Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo. Um abraço.